Aí, já mostrou o personagem, oh meu Deus. Ah, Homem-Aranha! Ai, tá bom, vamos lá. Vou fechar aqui o microfone. Então, vamos iniciar o trabalho. O nosso trabalho é sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, e por isso a gente colocou o Homem-Aranha ali, ele está até com a fitinha azul do Novembro Azul. E nós somos da Universidade Federal Fluminense, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, e nós somos essa disciplina de Políticas Públicas em Saúde. O nome do professor é Jorge Luiz e a monitora é a Fabiane. E esse trabalho foi realizado por mim, Ana Lides Conrado Silva, e pela Camila de Souza Eletério. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela foi criada pelo Ministério da Saúde para incluir o foco de assistência à saúde para os homens na idade entre 20 anos e 59 anos. Porque antes dessa política não tinha um foco na saúde dessa população masculina dessa idade, a não ser que eles tivessem doença crônica e tal. E o marco legal dessa política é a Portaria 1944, de 27 de agosto de 2009, então já faz uns 12 anos. Pode voltar lá, rapidinho. Já faz uns 12 anos dessa política. E a gente colocou uma frasezinha aqui para introduzir, que é: a proposição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem visa qualificar a saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção. Perdão. Pode passar. E nesse slide a gente colocou duas imagenzinhas de campanha do Ministério da Saúde que está estimulando, né, o homem a se cuidar. E a gente colocou também no meio do slide um meme, né? Que é quando uma mulher fica doente. Aí ela fala, ela tá doente, mas ela consegue se virar. Ela fala, eu tô bem, só tô um pouco cansada. Ela consegue se virar. Mas quando o homem fica doente, aí ele faz aquele drama todo, né? Atenção, família, isso pode ser as últimas palavras, ele fala. E aí a gente colocou esse questionamento aqui embaixo, né? Mas será que é realmente assim? Será que o homem ele sempre faz esse drama? Pode passar. E aí, nesse próximo slide, a gente vê uma tirinha em que os homens eles são educados para responder às expectativas sociais de modo proativo, em que o risco não é algo a ser evitado, mas sim superado. Assim, a noção de autocuidado dá lugar a um estilo de vida autodestrutivo e, em diversos sentidos, vulnerável. Então, nessa tirinha, ele está lá no trabalho, aí a mulher pergunta, você está urinando sangue? Aí ele fala, não, eu comi beterraba, relaxa. Aí o outro rapaz, o outro colega de trabalho pergunta, dor no peito, Rômulo? Ele responde, não, é muscular, vai passar. Aí a outra pergunta, você está tremendo, está suando frio. Aí ele fala, é normal, não se preocupa. Até que a morte chega, né? E pergunta para ele, você deve imaginar porque eu estou aqui, né, Rômulo? E ele fala, não adianta, eu não vou no hospital, eu estou bem. E na maioria das vezes é isso que acontece com os homens, eles não demonstram, eles não querem que os outros saibam que eles estão doentes, né? Porque eles não querem se cuidar, eles não querem ir para o hospital. E isso pode ser por vários fatores. Pode ser porque eles têm uma mentalidade de achar que são invulneráveis, né, às doenças, ou pode ser por medo do hospital, que muitos têm, né? Medo do hospital, ou pode ser porque eles acham que tem outras prioridades, tem outras coisas acima do cuidado de saúde. E como, por exemplo, o trabalho, que a gente está vendo aqui, que esse homem está no trabalho, então pode ser por esse fator. E entre outros fatores também. E na maioria das vezes, como eu já falei, é isso que acontece. Eles querem passar uma imagem de força e com isso eles vão adiando, né, o cuidado, eles vão adiando a ida ao hospital para receber um diagnóstico e acabam recebendo depois, quando não tem mais jeito, que aí eles vão para o hospital, eles acabam recebendo um diagnóstico tardio. E com esse diagnóstico tardio, ele não tem mais tantas chances, pode não ter, né? Mas tantas chances assim de cura ou de um tratamento que tenha eficácia. E aí pode acontecer aquilo que está no meme do slide anterior, né? Ele fala, atenção família, que essas são minhas últimas palavras. Pode acontecer de verdade. Mas também alguns homens só são dramáticos mesmo
e ficam fazendo aquele drama todo, mas se perguntar, então vamos no hospital, vamos ver o que está acontecendo, eles não vão querer e vão mudar logo aquele drama, vão parar de fazer aquele drama todo. Mas então essa que é a importância da política de saúde para a população masculina, porque esses homens eles não se cuidam como deveriam e também não têm as orientações, eles não buscam, né, as orientações que são necessárias para eles. Então é por isso que essa que é a importância dessa política, para essa política facilitar o acesso desses homens a essas informações, estimular o cuidado, né, de si, o autocuidado, para que eles não venham ser vulneráveis às doenças. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a construção da PNA-ISH, que até agora eu não sei como pronuncia, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. A Ana deu uma breve resumida em basicamente tudo do trabalho. Aí agora a gente vai começar a dar destaque em algumas partes da política. Aqui, de princípio, a gente pegou na referência que a gente estava lendo, a gente conseguiu uma citação muito interessante, que fala que quando estava sendo criada essa política, as pessoas achavam, quem estava criando, assim, achou que isso poderia ser, de uma certa forma, mal interpretado, sabe? Mal visto. Porque era um momento que estava um começo, assim, uma luta das mulheres buscar seus direitos e etc. E esse movimento de uma política de atenção ao homem não era nada para ir contra, mas ir junto, que é algo muito importante, que vai fazer bem para toda a sociedade. Aí aqui a gente tem a pergunta: por que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi estabelecida? Aí a gente tem vários fatores. Aqui são os fatores que na lei, nessa portaria, eles colocam como principais. E aí temos os altos índices de morbimortalidade. Aí, o que é a morbimortalidade? É a junção de duas palavras, morbidade e mortalidade. Morbidade é um grupo de pessoas com um determinado tipo de doença. E a mortalidade é, né, a morte de uma taxa de morte dessas pessoas. Aí a morbimortalidade seria, então, a taxa de mortalidade das pessoas com esse determinado número, com esse problema de saúde, com esse tipo de doença. E são, comparado aos homens, é um índice muito alto. Aí, por segundo, a gente tem as maiores taxas de mortalidade masculina, quando comparada com a taxa de mortalidade feminina. E, nossa, os homens, eles têm até, segundo o IBGE, né, que a gente fez a pesquisa, a gente conseguiu descobrir que as mulheres têm a expectativa de vida de 80 anos, enquanto os homens têm a expectativa de vida de 73. Então, a taxa de mortalidade do homem é muito maior do que o da mulher. Isso por quê? Porque acontece, às vezes, de não se cuidar, entre muitos outros fatores. E a gente também não pode julgar, né? Eles não se cuidam por quê? A gente tem que buscar entender o porquê e não ficar julgando. Aí também temos essa política foi feita também pela necessidade de uma rede de atenção à saúde que garanta os cuidados integrais voltados à população masculina. Ou seja, antes dela, não havia uma rede com a atenção voltada para esses cuidados da população masculina. Era algo muito vago. Então, foi visto necessário essa lei, essa rede de atenção. E também teve a necessidade de ampliar e facilitar o acesso a serviços de saúde pela população masculina. Essa população, esse meio, eles precisavam de uma certa... Precisam, né, até hoje. Porque, né, depois a gente vai falar melhor se isso realmente funciona, se a lei realmente funcionou. Então, havia uma necessidade de ampliar e facilitar esse acesso, porque não adianta nada ter ali algo para a pessoa e você querer, olha só, existe isso daqui, você pode ir atrás, mas se não há uma facilidade de acesso, a pessoa não vai ir atrás, não vai correr atrás e não vai conseguir, assim, melhorar sua saúde. E teve também a necessidade, outro ponto também, é a necessidade de apoiar a qualificação de profissionais de saúde para atendimento dessa população.
porque visto em tudo, vamos pensar que a lei foi feita, foi tudo feito bonitinho, e tem tudo funcionando, tem recursos. Mas do que adianta ter esses recursos se não há profissional na área da saúde, não há enfermeiros, não há médicos, não há... Essas pessoas não tem como atender essa população, esses homens, se elas não são especializadas, elas não são qualificadas para que isso ocorra. Bem, e como eu disse, além desses fatores, existem muitos outros. Aí, a gente colocou um meme aqui para falar de um fator que a gente acha muito curioso, sabe? Que é meio, às vezes aparece meio óbvio, né? Mas nem sempre é. Bom, nesse meme aqui, que muitas pessoas já conhecem, né? Eu não vou ler tudo, gente, porque, né, vai ser complicado. Mas o meme é bem tranquilo. Aí depois venha com tranquilidade. Advenha de maneira despreocupada. Aí depois vem já rebuscando a frase. Avizinhe-se às minhas proximidades, adotando um sublime comportamento de placidez. E também tem o aproxime-se de maneira que venha adentrar ao recinto de minha presente localidade, desposando idiosincrática placidez em eminência ao estado de remance. E o outro, por último, vem na maciota. E isso daqui a gente conseguiu relacionar com um fato muito curioso que a gente achou nesse artigo que nós estávamos lendo, nessa referência, que fala: o homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Os homens, adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devidos a agressões, e as agressões sofridas são mais graves e demandam maior tempo de internação em relação à sofrida pelas mulheres. Ou seja, os homens têm atitudes muito mais agressivas, que pode ser ruim para eles mesmos, que pode levar a lesões graves, que pode até levar à morte. Então, essa cultura de violência, que só porque eu sou homem eu vou brigar com alguém para demonstrar minha força, ela deve ser mudada. E a política, visto também esse fator, ele visa uma educação melhor voltada para esse público. Agora, sobre os objetivos dessa política, são vários objetivos e a gente não colocou todos aqui, mas a gente dividiu em um objetivo principal e 3 grupos de objetivos específicos. O objetivo principal é que essa política ela visa melhorar as condições de saúde da população masculina brasileira, né? E contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade e dessa população, claro, e de que forma, né? Por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e também mediante a facilitação do acesso e a ampliação também do acesso com qualidade, desde que seja com qualidade, né, desse acesso, da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde dessa população no SUS. Pode passar. Os objetivos específicos, como já falei, eles estão divididos em 3 grupos específicos. E o primeiro grupo é o grupo dos objetivos que falam sobre organizar, implantar, qualificar e humanizar em todo o território brasileiro a atenção integral à saúde do homem, dentro dos princípios que regem o SUS. Então, esse grupo de objetivos está falando que isso dentro dos princípios do SUS deve-se organizar as ações, os serviços de assistência à saúde masculina. Essa política deve ser implantada, deve-se qualificar, ou seja, qualificar os profissionais e, assim, dar qualidade, né, trazer qualidade ao cuidado e humanizar, fazer com que esse cuidado seja humanizado, né? E não só aqui no Rio ou em São Paulo, por exemplo, ou em Brasília, ou nas cidades, mas em todo o território brasileiro, essa política deve ser implantada, deve ser implementada e deve ser segundo os princípios do SUS. O segundo grupo de objetivos específicos é o grupo dos objetivos, que fala sobre estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde. Porque a atenção integral à saúde quer dizer que a gente deve olhar, né, para o indivíduo integralmente, holisticamente, né?
Então, é por isso que essa política também visa a saúde sexual do homem e reprodutiva também, porque seja por vários fatores, né? Sexual, como, por exemplo, as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, reprodutiva, porque o homem ele tem os direitos reprodutivos também, direitos de planejar a sua vida reprodutiva, enfim. Então, é para olhar com integralidade a saúde do homem. E o terceiro grupo de objetivos específicos é o grupo dos objetivos, que fala sobre ampliar, através da educação, o acesso dos homens às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos e enfermidades que os atingem. Então, é o quê? Trazer orientações a esses homens, informações, para que eles entendam a importância da prevenção, do autocuidado, para que eles possam se prevenir, para que eles possam envelhecer com saúde, para melhorar as suas condições de saúde. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os princípios. Ela é focada em 4 partes. Então, primeiro, nós temos a universalidade e a equidade nas ações e serviços de saúde voltadas para a população masculina, abrangendo e a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos. Cara, com isso, nós podemos ver que há um comprometimento muito forte, sabe? Da política, da lei e do governo em si. Porque eles aqui prometem uma equidade, um meio que vai conseguir, através dessa lei, da realização dela, conseguir deixar as pessoas, os homens, conseguirem acessar, sabe, de forma abrangente, conseguir ter equipamentos, materiais educativos para que esses homens eles consigam ter acesso a essa política. E é algo muito comprometedor. Na segunda parte, nós temos também a humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à garantia, promoção e proteção dos direitos do homem, em conformidade com os preceitos éticos e suas peculiaridades socioculturais. E nessa parte a gente vê um foco maior, sabe, nas pessoas que trabalham, porque nós que somos enfermeiros, a gente deve sempre tratar as pessoas de forma humanizada. E nessa parte também eles deixam em destaque a qualificação da atenção à saúde do homem, a qualificação. E isso nem todas as pessoas têm, né? E nessa política eles visam, vamos qualificar essas pessoas para que a promoção da saúde ocorra. E esses homens tenham esse seu direito garantido e seja respeitado, seja tratado de forma humanizada, independente do seu gênero, da sua classe social, da sua raça ou cor, e de tudo deve ser tratado da mesma maneira, de forma humanizada. Na terceira parte, nós temos a corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando a articulação com as diversas áreas do governo e com a sociedade. Ou seja, é uma responsabilidade de ter a saúde e a qualidade de vida. Afinal, a saúde é um conceito muito amplo, e ter uma boa qualidade de vida também se encaixa nessa saúde, né? Nessa saúde e nessa lei voltada para o homem. E o governo, nessa parte aqui, diz que ele vai garantir isso, que essa pessoa tem uma qualidade de vida, que ela tenha uma saúde, ela tenha acesso a isso, seja nas várias esferas do governo. E isso depois a gente vai explicar um pouco melhor. Na quarta parte, nós temos a orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre a promoção, a prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos agravos das enfermidades dos homens. E a gente vê mais uma parte aí muito comprometedora, sabe? Fala que vai orientar não só a população masculina, porque isso deve expandir a toda a população masculina, os familiares deles, a comunidade no geral, num todo, sobre a importância
de ter a prevenção e a proteção, o tratamento de doenças, para que elas não venham se agravar. E se agravar, também deve saber como cuidar. Sobre as diretrizes, essa política tem 6 diretrizes. E a primeira diretriz é a integralidade, que, como a gente já falou, a integralidade não significa só a integralidade do SUS, mas significa também olhar para o homem, né, com integralidade, olhar ele por inteiro e em todos os seus aspectos. A segunda diretriz é a organização dos serviços públicos de saúde de modo a acolher e fazer com que o homem se sinta integrado, né, nesse serviço de saúde. A terceira diretriz é a implementação hierarquizada da política, priorizando a atenção básica. E a quarta diretriz começa falando também da priorização da atenção básica, repetindo porque é muito importante, porque os homens eles não se utilizam tanto da atenção básica, então é necessário que haja essa priorização da atenção básica, só que a quarta diretriz está falando sobre essa priorização da atenção básica, mas com foco na estratégia de saúde da família. A quinta diretriz fala sobre a reorganização das ações de saúde por meio de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem serviços de saúde também como espaços masculinos. E, por sua vez, os serviços de saúde também reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de cuidados. Então, é importante que haja essa proposta inclusiva, né, para que a gente possa incluir os homens nesse serviço de saúde, para que eles se sintam à vontade, para cuidarem de si, e também que a gente possa reconhecer os homens como necessitados, né, de cuidados, independentemente do que eles pensam de si mesmos, independentemente das suas ideias e tal. É necessário que eles, que a gente possa entender eles como também pessoas que necessitam de cuidados. E a sexta diretriz fala sobre a integração da execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem às demais políticas, aos demais programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde. Agora vamos falar um pouco das responsabilidades institucionais. Bem, essas responsabilidades foram feitas de acordo com as diretrizes emanadas do Pacto pela Saúde em 2006, né? Respeitando a autonomia e a competência das 3 esferas do governo, que seria a União, Estado e Município. Ou seja, cada um tem um limite e todos devem respeitar isso. A partir de um certo momento, certo ponto, essa ação é de uma parte do Estado, ou do município, ou da União, e isso deve ser respeitado. Nós temos 3 artigos, tem o artigo 5, 6 e 7. Eles têm diversos parágrafos, e eu escolhi um deles em cada artigo para conseguir explicar um pouquinho para vocês. No artigo 5, parágrafo 3, nós temos que a União deve promover, no âmbito de sua competência, a articulação intersetorial e institucional necessária à implementação da política. Ou seja, deve haver uma união, sabe, de todos para que essa política ocorra. Não é algo isolado, não adianta só ter uma lei aqui e lá em outro lugar não ter. É algo conjunto, é o Estado trabalhando com o município, a União, todos juntos para que essa política ocorra. No artigo 6, no parágrafo 7, nós temos que os estados devem promover, junto à população, ações de informação, educação e comunicação em saúde, visando difundir a política. Ou seja, a população deve, junto com o Estado, promover ações de educação. O Estado é responsável por educar, por mostrar, olha, essa é a política, ela existe, vocês devem usar, fazer bom uso disso. E isso é um compromisso do Estado com a população e da população também, dos moradores, enfim. Sempre está divulgando para que todos consigam saber sobre essa política. E no artigo 7, parágrafo 10, nós temos que os municípios têm responsabilidade de capacitar, da capacitação técnica e qualificação dos profissionais da saúde para atendimento do homem. E, como havia falado antes,
Deve haver a capacitação técnica dos profissionais de saúde, porque não adianta haver uma lei, haver uma política e as pessoas não serem capacitadas para estar atendendo essa população, esses homens. Sobre a atuação do enfermeiro, o enfermeiro ele precisa fornecer uma rede de apoio para esse homem, né? Ele também precisa acolher e compreender as necessidades do paciente, bem como entender as suas percepções de si mesmos, como, por exemplo, a ideia de invulnerabilidade, buscando, assim, promover um meio para que se aborde o assunto, instruindo quanto à ruptura desse paradigma imposto pela sociedade. Então, é necessário que a gente, como profissional da saúde, a gente entenda que existe um contexto de criação desse homem, né? Em que a sociedade estava ali, a família também criou esse homem, criou uma criança, criou um indivíduo. Então, existe um contexto de criação desse homem em que os conceitos de masculinidade, né, de invulnerabilidade, eles estão enraizados. E a gente não pode chegar de qualquer forma, abordar sobre esse assunto, falar que você está errado e você não pode pensar assim, você tem que se cuidar e tal. A gente não pode chegar falando dessa forma. A gente precisa promover um meio, um ambiente de acolhimento para que esse homem ele se sinta à vontade, para que assim a gente possa abordar esse assunto, para que a gente possa instruir, orientar esse homem, né? Quanto à ruptura, quanto à quebra desse paradigma. E, é claro, sem imposições, né? A gente tem sempre que falar com empatia, com respeito, com calma, ter paciência. A gente não pode impor o nosso pensamento a ninguém. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa instruir esse homem sobre esse assunto, né? Sobre ele se cuidar, né? Que isso não tem nada a ver com a invulnerabilidade, com a falta de masculinidade dele. E a gente precisa também aconselhar e estimular ele quanto à importância da prevenção de doenças, que começa a partir do autocuidado. A gente também deve orientar esse homem quanto ao tratamento adequado e amparar ele também, para que haja eficácia nesse cuidado. E a gente precisa também tratar ele sempre com empatia e sem julgamentos, como a Camila falou, porque julgamentos não só sobre os seus pensamentos, né? Sobre os seus pensamentos, a gente precisa tratar eles com empatia, sem julgar também sobre o porquê que eles demoraram a procurar ajuda. É claro que a gente deve instruir a ele sobre que se ele tivesse buscado ajuda antes, se ele tivesse buscado tratamento antes, mais cedo, né? Ou se ele tivesse se prevenido, ou tomado os remédios certos, nas horas certas, enfim. As chances de eficácia desse tratamento seriam maiores, né? Ele poderia até ter cura, talvez, na sua doença, na enfermidade que foi acometido. A gente precisa instruir ele dessa importância. Mas só que a gente não pode julgar ele e falar que ele devia ter procurado antes, porque ele é um desocupado, ele não gosta de se cuidar. Até porque a gente não sabe o que de fato fez ele demorar a buscar ajuda. Pode ser por conta dos seus pensamentos, né, de invulnerabilidade, ou por medo de hospital, ou por medo de procurar ajuda, como também pode ser por outros motivos. Pode ser pela falta de acesso, a dificuldade de acesso, né, aos serviços de saúde, pode ser por conta da falta de informações, a falta de orientações, ou por ele achar que tem outras prioridades, como o trabalho, a falta de tempo. Então, e outras coisas, né? E outras coisas que podem influenciar esse homem para que ele possa demorar a buscar ajuda. Então, a gente não pode julgar esse homem. No próximo slide, a gente também colocou um meme aqui, em que o homem fala: não preciso de médico e nem fazer exames. Eu tenho uma saúde de ferro. E a saúde dele está acabada, né? Está péssima. E aqui do lado está escrito que o homem julga-se invulnerável, o que acaba por contribuir para que ele cuide menos de si mesmo e se exponha mais às situações de risco. Então, por ele se julgar invulnerável, ele acaba se expondo mais às situações de risco e, por isso, ele acaba se tornando mais vulnerável ainda às doenças.
Então, agora temos o tópico que mudar, e eu já peço desculpa pelo horário, eu vou tentar dar uma corrida. Aqui nesse tópico eu vou falar dois exemplos do que não funciona. Aqui, no primeiro, a gente fez como se fosse uma entrevista. Claro que isso não ocorreu, gente. Isso foi só uma ideia que tivemos e tal, como se fosse uma enfermeira sendo entrevistada, né? Aí pergunta sobre a política. Será que ela funciona? Aí essa enfermeira diz: nós, profissionais da saúde, não temos capacitações específicas e não há divulgação dessa política em nosso meio. Também não temos materiais didáticos, não temos apoio, e por isso, apesar da importância dessa política, ela serviu para ampliar a nossa responsabilidade e carga de trabalho. Afinal, os gestores tentam colocá-las em prática. Muitas vezes, temos que utilizar nossos próprios recursos. Ou seja, essa promoção da educação, da política, de mostrar é assim que funciona, preciso desses equipamentos, muitas das vezes não acontece, o que é extremamente preocupante. Um outro ponto foi, a gente achou na referência, temos essa tirinha aqui, enquanto isso no SUS. Licença, aí o médico fala, pode entrar. Aí o médico continua, amigo, eu sou pediatra, como é que o adulto marca consulta comigo? Aí o rapaz responde, por aí o senhor já pode ver há quanto tempo estou na fila. Bem, aí nessa citação nós temos outro ponto igualmente assinalado, é a dificuldade de acesso aos serviços assistenciais, alegando-se que para a marcação de consulta, ou seja, os homens alegam que essa marcação de consulta tem que se enfrentar umas filas intermináveis, que muitas vezes causam a perda de um dia inteiro de trabalho sem que necessariamente tenha suas demandas resolvidas em uma única consulta. Ou seja, isso é mais um motivo, sabe? É dar um motivo para que os homens não busquem se consultar. Eles falam, dizem que ficam tanto tempo numa fila e não conseguem resolver seus problemas. Então, eles vão dar prioridade aos seus trabalhos, que eles não vão faltar. Ok, existem mulheres que trabalham? Existem mulheres que trabalham. Mas, digamos assim, que normalmente as mulheres são mais conscientes e elas buscam cuidar mais da sua saúde. E como os homens não têm ainda essa cultura, é só mais um motivo que piora. E isso não deveria acontecer. Aí, pensando nisso, a gente teve algumas ideias do que mudar. A princípio, a gente pensa, né? A lei, como sempre, é muito bem escrita e planejada, mas, infelizmente, ela não funciona como a gente gostaria, como está escrito. Não funciona tudo como planejado, né? E esse é um grande problema de gestão. Bem, nós poderíamos haver assim um programa de ensino voltado à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, tanto à população quanto para os profissionais da área de saúde, que falam tanto sobre educação, sobre ensinar, mas isso não ocorre, sabe? E se houvesse programas que realmente ensinassem isso, que mostrassem à população, os profissionais de saúde, olha, essa política existe, ela funciona dessa forma, muitas coisas com certeza iriam mudar. E até mesmo esses homens poderiam buscar seus direitos. Olha, eu tenho isso, eu tenho lá na lei e eu tenho o direito de ser tratado dessa maneira. Então, por favor, eu quero ser tratado dessa maneira, eu quero meu atendimento, sabe? Então, falta muita informação entre as pessoas e até mesmo entre os profissionais de saúde, que às vezes não sabem coisas específicas dessa população, desses homens, e o que dificulta muito o atendimento. Bem, o outro ponto é o horário de atendimento primário, que para esse grupo, poderia ser modificado, visto que muitos homens trabalham no período diurno e assim eles alegam, né, que não tem tempo para se consultar, o que também é um sério problema. Essa mudança também diminuiria o tempo de espera para as consultas, como a gente retratou na tirinha, que o tempo de espera é tão grande, né? Se houvesse uma mudança de atendimento, iria demandar investimento? Sim. Iria demandar tempo? Sim. Mas seria uma forma de poder diminuir também o tempo de espera, que às vezes algumas pessoas que conseguem se consultar no período da manhã e de tarde não precisariam desse atendimento à noite. E isso seria uma maneira de diminuir, sim, um pouco as filas e também deixar esse atendimento primário que é tão importante para esses homens conseguirem ir sem preocupação de eu não posso parar porque eu preciso trabalhar.
se nesse período, às vezes, eles estão disponíveis. Então, seria uma boa perspectiva, uma boa forma de olhar. Em outro ponto, é a importância do cuidado preventivo, que deve ser ensinado desde os primeiros momentos na educação infantil, por exemplo, para que as crianças possam se tornar jovens conscientes. E assim, aos poucos, o estigma de ir à consulta, que ir na consulta é desnecessário, seja deixado de lado. E essas crianças, quando crescerem, elas possam pensar, nossa, eu preciso me consultar, eu preciso, até mesmo na infância, né? Eu preciso ir no médico, não estou me sentindo bem. E não deixar para depois. Não deixar, tipo, eu vou deixar para depois, isso não é nada demais, como aquela tirinha que a Ana explicou para gente. E isso é algo muito sério, que se fosse ensinado desde o início, não seria assim. E por que as pessoas não há um ensino nas escolas? Bem, é algo a ser pensado, né? Novembro Azul, né? É o mês de combate ao câncer de próstata. E a gente está no último dia de novembro, mas ainda dá para a gente falar sobre o Novembro Azul, que é o mês de combate, mês mundial de combate ao câncer de próstata, que é o tipo mais comum de câncer entre os homens. E segundo o INCA, né, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. E os sintomas na fase avançada são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen. Esses são os sintomas na fase avançada, porque na fase inicial o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Então, é mais uma coisa, né? Mais um exemplo do que a gente já falou, que os homens eles demoram para procurar, eles não fazem os exames com regularidade, não fazem constantemente exames, né? Porque se fizessem os exames de sangue, o toque, os tumores poderiam ser descobertos na fase inicial. E aí o tratamento seria muito melhor. Mas, como a gente sabe, os homens eles nem sempre se cuidam, nem sempre fazem os exames com regularidade. Bom, aqui nós temos os fatores de risco. Porque alguns fatores eles devem deixar as pessoas, assim, os homens mais alerta do risco de ter um possível câncer de próstata. E o primeiro é o histórico familiar de câncer de próstata, seja o pai, o irmão, o tio, um parente próximo, sabe? Se essas pessoas tiverem, provavelmente ele infelizmente vai ter. Então é algo a ser analisado e precisa ter cuidado, né? Outro fator é a raça / cor, né? Os homens negros eles sofrem de maior incidência desse tipo de câncer. E isso não é racismo, é um fato, é biológico. E esses homens devem ter mais cuidado com o câncer de próstata. Não que os homens brancos não vão ter cuidado. Sim, precisa ter e ter muito cuidado. Mas aí é só um fator de risco que os homens negros devem ficar alerta. E também a obesidade, que é algo que poderia ser controlado. E ele aumenta o risco de ter o câncer. Então, é mais um fator a se ter cuidado. Bom, nessa parte aqui, nós temos uma tirinha, né, que fala sobre o preconceito que prejudica a saúde do homem. Aqui temos o senhor falando, né? Eu me arrependo de não ter ido antes fazer o exame de toque. Aí sem graça, um jovem perguntou, gostou de ser tocado? Aí ele falou, não, o tumor não estaria avançado se eu tivesse tomado essa atitude antes. E isso é algo muito sério, sabe? Às vezes o medo de ser criticado, de ser zoado, digamos assim, de ser de ser criticado mesmo, sabe? É algo que atrapalha até mesmo esses homens a se consultarem. Aí é que eu escrevi na lateral. O agravo do câncer de próstata poderia ser evitado com consultas regulares, como medida de prevenção. Muitos homens deixam de fazer exames de próstata, principalmente os mais invasivos, com receita de como irá acontecer e pelo fato de que esse exame é mal visto por muitas pessoas, muitos outros homens, todo mundo. Já que na visão deles pode, de certa forma, ferir a sua masculinidade. Bem, é algo desconfortante, sim, mas não existe só esse tipo de exame. Esse exame deve ocorrer, sim,
E, às vezes, a falta de informação de como pode gerar uma dúvida, sabe? Pode gerar um medo. E a gente não deve criticar, e sim buscar explicar e falar da importância, para que essa atitude de não vou ir porque vão encostar em mim, eu não quero, seja evitada, porque é algo muito sério e precisamos mudar esse pensamento. Aí, com isso, nós terminamos nossos trabalhos, temos as nossas referências, as referências das imagens dos nossos Homem-Aranhas. E muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa a demora.